Shalom, aqui ó. Shalom, shalom. Concluir, enviar. Amém. Glória a Deus. Aí já entrou Ana Paula Benedito, Maria Lúcia Ferreira. Ô glória. Evangelista Diego. Comecei no vídeo 10 ao vivo, mas estou no canal vendo os primeiros. Amém. Que bom, maravilha. Vai gostar. Isaac Wilson também está assistindo. Glória a Deus. Maria Lúcia Ferreira, Evangelista Diego, já falei. Glória a Deus. Está chegando pessoal aí. Vamos entrando aí. Entrando gente direto aí. Se não der tempo de dizer, shalom, dá tempo sim, claro. Maria Lúcia, oh, glória. Boa tarde. Se não der tempo de dizer que gosta de receber as apostilas também, amém. Essas apostilas estão dando um trabalho tremendo, mas quando chegar, vai chegar um trabalho, um material de primeira para vocês. Essa semana que entra agora já vai dar para entrar. Elisângela, Denise Ventura também, glória a Deus, aleluia. Vamos entrando aí, gente, vamos entrando. Deixa eu digitar aqui. O governo apostólico. Apostólico e a volta do Messias. Oh, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Estou botando aqui porque enquanto eu vou falando para vocês, tu vai gravando ali também. Vai ficando uma bênção. Para ajudar no final da apostila. Graças a Deus. Opa, não foi? Por que não foi? É no meio centralizado, sublinhado. Muito bom. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, vamos aqui para... Pronto, é só deixar agora. E agora tranquilamente entrar sem problema nenhum. Em nome de Jesus. Amém. Bons, 2 minutinhos e nós já entramos, amém? Com toda certeza nessa bênção maravilhosa. Hoje deu um enquadramento melhor. Isso aí graças à pastora T. Eu fui levar a ceia ontem lá para a pastora T. E a pastora T. Nunes, que está doente, está enfermo, não tem vindo à igreja. E nós estamos ministrando a ceia, pessoal que não tem vindo, né? Na quarta-feira eu ministrei a ceia lá para a pastora Leia, para a família dela. E ontem eu fui lá para a pastora T. E a pastora T, ela trabalhou muito tempo em televisão. Então ontem ela me deu os conselhos lá. É muito bom os conselhos dela. Foi uma benção. Só aquele enquadramento, está aparecendo uma águia lá atrás, está aparecendo isso, ó, tem que fazer isso, fazer mais isso e tal. E pela palavra dela nós demos uma melhorada aqui, graças a Deus. E quando alguém for descobrindo alguma coisa lá, vai passando para a gente que... Bom, nós estamos aqui para aprender, né? Todos nós para aprender. E eu agradeço muito a vocês quando vocês se interessam em nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Vai chegando gente aí. Flávio também já entrou, Denise Ventura, Davi França também, Shalom, Mário Garcia, Jorge Coelho, Eletov, homem, aqui o dia não está falando somente hebraico. Pastor Wilson Campos também, glória a Deus, aleluia. Que maravilha, mais um minuto, basta rodar o ponteirinho do segundo que a gente começa aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Volto a dizer, irmãos, que a partir dessa semana agora, nós vamos alterar o domingo, agora vai ser a terça-feira. Será transmitido segunda, quarta e sexta. Porque no domingo as igrejas começaram a voltar a abrir, então os irmãos não têm mais condição de 5 às 6 estar assistindo ainda, porque eles têm que ir para a igreja. Então nós entendemos isso, tiramos de manhã, botamos para tarde, mas agora os irmãos também à noite estão indo à igreja. Então a partir do domingo agora não terá, será segunda-feira, 17 horas. Segunda, vamos acabar com a terça, né, para poder pular. Segunda, é dia sim, dia não. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, 17 horas, horário fixo, né? Se Deus quiser, vamos ver se segunda-feira já começamos com outro fundamento, porque para falar de governo, olha como tem coisa para falar de governo. Mas nós estamos tentando formatar esses estudos com 12. Aqui já chegamos a 16, o da autoridade chegou a 14 ou 15, se eu não me engano, quando a nossa média, o nosso planejamento é para 12, até para que a apostila não fique muito grande, né? O problema é que tem muito assunto e aí a gente tem que colocar, não pode abandonar, tem que deixar, né? Hoje nós vamos falar do último governo
aliás, o último, o penúltimo, porque o último é Jesus Cristo, né? E vocês vão entender perfeitamente como esse governo começou de um jeito e vai terminar do mesmo jeito. Miriam Fajon chegou também, está assistindo, né? Raquel Ventura também, Samuel, glória a Deus, aleluia. Isso é muito bom. Está todo mundo aí. Deixa eu virar aqui o ponteiro. Amém? Governo de... Aleluia. Transição. Reis. Jesus Cristo. Apóstolos. E aqui Jesus Cristo novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Está na hora. Meu Deus, nós te louvamos, te rendemos graça nesta hora, meu Pai querido. Entregamos tudo nas tuas mãos, meu Pai. Pedimos a tua bênção preciosa e poderosa nesta tarde de sexta-feira maravilhosa, abençoada, porque o Salmo 118 diz que este foi o dia que tu fizeste para nos abençoar. E é dia de bênção total em nossa vida, Pai amado. Enquanto não terminar o dia, as bênçãos continuam jorrando e todos os dias em tua presença. Pai, abençoa aqueles que vão nos ouvir nesta hora, vão nos assistir, e para que essa palavra tenha uma unção poderosa, uma unção de verdade, Pai amado, com uma revelação preciosa sobre a tua palavra, sobre o governo apostólico, Pai querido, para que as pessoas possam compreender como deve viver a igreja nessa terra. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, pedimos a tua bênção, meu Pai. Peço que abençoe também o meu intérprete aqui, o Marcos Paulo, e nos abençoe poderosamente. E haja em nossos corações, Pai amado, quebrantamento, humildade, nos humilhamos perante a tua potente mão, conforme diz a tua palavra. Nós queremos, Pai amado, que toda a honra e toda a glória pertençam a ti e não a nós aqui na terra, porque esta palavra que vai ser ministrada não é minha, é tua, Senhor amado. Portanto, Pai querido, que a tua bênção possa ser completa no coração daqueles que nos ouvem e nos assistem. A tua palavra diz que a tua palavra jamais voltará vazia, antes fará aquilo que te apraz. Nós queremos que essa palavra comece a voar daqui e passar no coração de todo mundo, e depois eles compartilharem, dividirem, ensinarem, distribuírem, enfim, fazer com que essa palavra comece a voar intensamente, e por onde passar, vai fazendo o efeito desejado por ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sirineu está aí também, filho. Sirineu, você foi o primeiro hoje, não, já teve na tua frente, Sirineu. Aleluia. Fátima Vieira também já está aí, firme e forte, Shalom. Graças a Deus. Amém. Cláudio Silva também, a Ep Tijuca, lá nos auxiliares lá. São os que me apoiam aqui. Marcel Rosa, do Uruguai. Deus abençoe, apóstolo Marcel, aleluia. Graças a Deus, Jesus é muito bom. Bem, irmãos, vamos lá. Governo apostólico, fundamento de governo, é o que nós estamos tratando aqui. We have spoken here about foundations of apostolic government. Amém. Começamos com o governo patriarcal. We have started with the patriarchal government, Governo de família. the family government. Quando Noé saiu da arca, When Noah went out of the ark, o Senhor repetiu as instruções dadas a Adão. the Lord repeated the instructions given to Adam. Disse que ele teria que se multiplicar, He had to multiply, encher a terra. fulfill the earth. Enfim, tudo aquilo que foi falado para Adão Everything that was speaking to Adam foi informado também a Noé. was also informed to Noah. Noé se tornou o novo Adão da terra, Noah became the new Adam of the o earth, novo governador da or the new terra, government of the earth, o homem que mandava na the terra. man that ruled the earth. Bem, aí a partir daí So since then, começa uma série de eventos starts a series of events. e daqui a pouco a terra começa novamente a pecar. Then the earth starts to have sin again. Muito pecado, A lot of sin, muita a confusão. lot of confusion. E um dia então o Senhor And then one day the Lord, vai até um país estrangeiro he goes to a foreign country e chama para governar a terra and calls to govern the earth um homem chamado Abraão. a man called Abraham. Na verdade, seu nome na Babilônia era Abrão. Actually, his name in Babylon was Abram, E a sua mulher se chamava Sarai. and his wife is called Sarai. Quando foram chamados, When they were called, não questionaram. they didn't argue. Ele não questionou. He didn't argue. O Senhor apenas disse, sai daí, The Lord just said, get Sai da out tua of there, terra. get out of the land of your land, sai da tua família, get out of your e family, você vai para uma terra and you go to a land que eu te mostrarei. that I will show you. Preste bem atenção. Pay very attention Nessa expressão de Deus. on this expression of God. Terra que eu te mostrarei. Land that I will show you.
Quem é que tem a visão aí? Who has the vision there? É Abraão ou é Deus? It's Abraham or is the God? Abraão não tinha visão nenhuma. Abraham had no vision. Abraão não sabia de nada. Abraham didn't know a thing. Não sabia o que ia Didn't acontecer. know what was going to happen. Mas o nosso Deus, But our God, nosso governo maior, our highest government, tinha uma visão. had a vision. E pegou esse homem, And he took that man encaixou na sua visão. and he fixed it in, and he put it on his vision. Então Abraão So Abraham passou a cumprir a visão divina. started to accomplish the divine vision. Como todos os ministros do Senhor hoje, Like every ministry of nowadays, eles trabalham na visão divina they work on the divine vision e não na visão and deles. not at their own vision. É muito comum It's very common, Na very igreja usual hoje, in church nowadays. você ouvir ministros falando: You hear a ministry speaking, a minha visão, my vision, Deus me deu a visão, God gave me a a minha vision. visão é assim, My vision is like this. vou cumprir minha I'll visão. accomplish my Essa é a vision. visão que Deus me deu. This is the vision that God gave me. Você não tem visão nenhuma, You had rapaz. no vision. Nem eu, nem você, nem ninguém. Neither you or me. Toda, No one. toda visão na qual nos movemos Every vision that we work in é a visão celestial. is the vision that comes from heaven. Quem tem a visão é Ele. Who has the vision? It's His. E uma visão tão linda, And that's so beautiful vision, tão poderosa, so powerful one, que Ele enxerga o passado, that He sees the past, Ele enxerga o He presente sees the present, e Ele vê o futuro. and He sees the A future. visão dele é His maravilhosa. vision is wonderful. Então Ele disse para Abraão: So He told Abraham, para uma terra que eu te mostrarei, to a land that I will show you, porque eu estou vendo because I am seeing o que você não vê. why you're not seeing. Então Abraão entrou na visão So do he Senhor entered on the Lord's vision e foi até Israel. and went into Israel. Nesse tempo não se chamava Israel ainda, On those claro. times it was not called Israel Foi yet. para o deserto, He went to the onde desert, futuramente when futurely seria Canaã. will be Canaan. Bem, então começou daí. So that's how it started. Quando o Senhor disse para ele: farei de ti uma grande nação And then he said, I'll make you a huge nation, e você governará, and you will govern, você será pai you will be a de father multidões. of multitudes. Vou trocar teu nome. I will change your name. Agora vai ser Abraão. Now you're going to call Abraham. Maravilha, né? This is wonderful. Quem estuda hebraico Who studies Hebrew sabe knows que o idioma hebraico that on the Hebrew language, ele tem uma relação aritmética. he has arithmetic relation. As letras têm peso The numérico. letters has a number heaviness. Quando ele botou Abraão, When he put it Abraham, ele botou um peso numérico no nome dele. he added an extra heavy on his name. Isso aí aconteceu, o que aconteceu com ele What happened with him foi o Senhor fazer uma mudança profética da posição was the dele. Lord making a prophetic change in his life. Ou seja, Deus o reposicionou That is, the Lord changing his position em sua posição profética. at his prophetic position. Porque todos nós aqui na terra Because everybody of us in earth temos uma posição have a profética. prophetic position. Para sua esposa, For your wife, que se chamava for Sarai, his wife, it was called Sarai. ele tirou uma letra He took out one letter e disse Sara. and she was started to call Sarah. Também a reposicionou no mundo profético. He also repositioned her on the prophetic world. Os dois foram enquadrados por Deus Both were formed again by God dentro de uma posição profética on a prophetic position que o Senhor queria. that the Lord wanted. Então, a partir daí, a história deles mudou. So since then, their story changed. Deixa eu ligar aqui que eu esqueci de ligar. Opa, agora foi. Amém. Então eles foram So reposicionados. they were repositioned. Depois vieram os filhos. After they came the Isaac, sons, Jacó. Isaac, Jacob. E aí cada um governou um tempo. Then each one governed for a time. Quando chegou na vez de Jacó, When it came to the time of Jacob, então teve 12 filhos. he had 12 sons. Um desses filhos, One of those sons, José, Joseph, foi levado para o Egito. was took to the Egypt. Todo mundo já conhece a história Everyone dele. knows his story. E ele então governou o Egito. And then he governed the Egypt. Porque ali estava, para ali viria o povo de Deus. Because there was a place where the people of God would go to. Que nessa época estava começando com 70 pessoas That on this time was started with 70 people da família de of Jacó. the family of Jacob. Entraram no Egito. They entered on the Egypt. José os protegeu, Joseph protected them. os He abençoou, blessed them porque era sua família. because it was his family. Era seu povo. It was his people. E mesmo no Egito, And even on the Egypt, o povo de the Deus people of God tinha governo sobre had ele. governed. O povo de Deus The people of God nunca ficou sem governo. never stood without government. Bem, quando eles foram embora, When they went away, veio Moisés he then became Moses. e durante 40 anos, That in 40 years, Moisés era o novo líder, Moses was a new leader, o novo governador do povo the de new Deus. governor of the people of God. Foi o governo da He transição, was the governor of o transition, governo do the deserto, governor of the o desert, governo de tirar do Egito e levar para Canaã. the governor of taking to the Egypt and taking to Canaan. Antes de entrar em Canaã, Moisés morreu Before entering Canaan, Moses died.
E aí And then Josué assumiu. Joshua assumed. E Josué ficou um certo tempo, And Joshua has to stay a Distribuiu amount of a terra. time, distributing the land, estabeleceu o povo, established the people, posicionou todo mundo positioned everybody, e a terra descansou por um and the tempo. land rested for a time. Depois Josué morreu. After Joshua E veio uma died, época difícil, and then became the harsh time, uma época de luta. a time of a lot of fights. Os inimigos atacavam todo The o enemies tempo. attacking all the time. Então o Senhor estabeleceu So the Lord established um outro tipo de governo, a new type of government. que foi um governo de transição There was the government of transition do governo familiar, from the family government, do governo from the patriarcal, patriarchal government, para o governo dos reis. from the government of the kings. Esse governo de transição, This transition government que estava entre os patriarcas e os that reis, was between the patriarchs and the kings foi o governo dos was juízes. the government of the judges. O Senhor levantou 12 juízes The Lord raised 12 judges para durante cerca de 380 for anos, 380 years ou 400, or 400. depende da contagem que você Depends fizer, of your counting. depende da forma como você vai Depends on the contar. way you're counting. E esses 12 juízes And those 12 judges livravam o povo de Israel dos inimigos setting out free of those e enemies governavam o povo por um and tempo. govern the people for a time. Então esse governo foi de transição So this government was a transition do patriarcal para o reino. from the patriarchal to the kingdom. Quando começa o reino, When it starts the kingdom, Deus levanta o ministério profético God também. activates the prophetic ministry also. Já havia profetas na terra, There were already prophets on the land, mas agora os profetas explodem but now the prophets explode numa posição in especial. a special position. Porque a partir daí, Because since then, os profetas apoiaram the prophets helped o governo dos reis. the kingdom of the kingdom of the government. Porque os profetas da terra, Because the prophets on earth, eles são a voz de Deus they are the voice of God para falar com os to reis, speak to the kings, para falar com os to governantes, speak to the governors, para falar com todos. speak with everybody. Aí veio o governo dos reis, And then then starts the government of the cerca de kings. 40 ou 42 reis, Approximately 40 ou 42 reis. approximately 40 or 42 kings. Porque tem uns que governaram pouquíssimo tempo Because there were some of them that governed just a little time. e foram governos paralelos. And there were parallel governments. Por exemplo, quando Davi governava Judá, For example, when David governed Judah, apareceu um tal de Esbozete, appeared a man called Isboset que governou uma parte também. that governed for a time also. Coisa rápida, uns 7 It was meses. a fast thing, like 7 months. Saiu logo. And then he got it all. No governo dos reis, On the government of the kings, chega até o livro de Malaquias. it goes into the book of Malachias. Aconteceram outros reinos depois. It happened to other kingdoms also. Mas durante 400 anos But during silenciou. 400 years, it was a silence. E de repente vem o advento da chegada de Cristo. And then there's the coming of the Christ. O Messias vem para a terra. The Messiah goes to earth. Termina o governo dos reis, And it finishes the government of the kings. porque Israel foi dominado Because Israel was dominated pelo Império Romano by the Roman Empire. e passou a ser um país debaixo de ocupação. And then there starts to be a country that is under an occupation. Os governantes que mandavam The Israel governors that rule Israel eram romanos. were Romans. Israel estava debaixo da opressão romana. Israel was under the oppression of the Romans. Foi quando veio Jesus Cristo. Was when came Jesus Christ. E chega aqui e encontra com o profeta João. And then Jesus came and he made the prophet John. E aí começa o governo de Jesus Cristo. Then starts the government of Jesus Christ. Porque o Senhor disse: "Este é meu filho amado, Because the Lord said, "This is my beloved son, em quem me comprazo." which I love him." A ele ouvir. And then he A ele ouvir. listened to him. Escutem ele. Listen to him. Então veja que coisa interessante. So see what an interesting thing. Jesus ele veio aqui para governar por um curto espaço de tempo. Jesus came here to rule just for a small piece of time. 3 anos, 3 anos e 3 meio. years or 3 years and a half. Mas ele veio com uma mensagem específica. But he came here with a special Ele message. veio aqui com uma missão He específica. came here with a specific mission. Não era para ele ficar muito tempo mesmo. He shouldn't be stay here for too long. Ele veio aqui He came here para ter um encontro com o diabo to meet the devil e tomar do diabo and take from the o devil reino dele de volta. his kingdom back. Porque o diabo achava Because the devil thought que o reino da terra that the kingdom of the earth era dele. was his. Mas o Senhor But Jesus the Lord Jesus, disse: "Eu vim tomar, he said, I came here to take out porque o reino é meu. because the kingdom is Coloquei mine. o homem aqui. I put the man here Você fez o homem who pecar. made a man sin, Mas comigo não. but not with me. Comigo vai ser With diferente. me it's going to be different Porque eu não vou pecar. because I won't sin. E eu vou cumprir a And I will profecia accomplish the que foi prophecy dita a meu
meu respeito it was being said about me que a semente da mulher that the seed of the woman esmagará a cabeça da will serpente. smash the head of the snake. Então você fica entendendo, So you Satanás, better understand, que Satan. eu sou semente da Because mulher I am the seed of the woman. e eu vou esmagar a tua And I will cabeça smash your head. porque você é uma serpente Because you are a snake. e o reino é meu. And the kingdom is mine. E aí o Senhor So Jesus, then the Lord Jesus, nesse curto tempo que ele ficou during aqui, this small amount of time that he então stayed ele here, preparou he novamente prepared again Israel e o povo, Israel and the people, principalmente a igreja que ia nascer, especially the church that was going to born, para que recebesse o novo governo. for them to receive the new government. Só que esse novo tipo de governo agora But now this new type of government seria o governo estabelecido pelo Senhor Jesus will be the Cristo. government established by the Lord Jesus E Christ. esse governo estabelecido por ele And this government established by him seria um governo will especial. be a special government. Porque olha que coisa Because interessante. look what an interesting thing. Você precisa entender bem isso. You must understand well this. Se você entender bem If isso, you understand well this, você vai ser o mestre da you will be a Bíblia. master on the Bible. O mestre da palavra. A master on the word. Jesus Cristo veio, Jesus came ele governou a and he terra. governed the earth. E esse tempo de governo And dele, this type of government of ele him, preparou he pessoas prepared people para que governasse após ele, so they could govern after him, preparando o povo, preparing the people, preparando a humanidade preparing humankind para ele mesmo. to himself. Porque ele foi embora Because he went away, dizendo que ia voltar. saying that he would come back. Olha, eu vou embora. I'm going Eu vou now. passar para vocês. I'll pass to you. Eu vou deixar vocês no meu I'll lugar. let you in my place. Então vocês façam o que eu vou So you mandar do what I'm saying e avisem o povo and tell the people que o próximo governo, that the new government depois de vocês, after you seria eu will novamente. be me again. E quando eu And voltar, when I come back, eu vou organizar tudo. I'm going to organize Eu vou everything. restaurar tudo. I'm going to restore all. Eu vou arrumar I'm tudo. going to reserve everything. Eu vou tirar o diabo de I'm cena. going to take the devil out Vou of the acabar com o sea. império das I'm trevas. going to end the darkness kingdom. Eu vou acabar com a morte. I'm going to end the death. Vou acabar com a I'm going enfermidade. to end the disease. Vou acabar com os I'm problemas. going to end the problems. Eu vou trazer para And I'll vocês bring it to you. justiça, Justice, paz peace, e alegria. and joy. Oh, maravilha. It's wonderful. É esse governo, This is the government. é esse reino This is the kingdom que nós estamos esperando. that we are waiting for. Hoje nós ainda estamos no governo apostólico, Today we are still in the apostolic government. que um dia vai terminar That one day will end quando ele voltar. when he will come back. Quando ele voltar, When he comes back, ele assume o he governo, will assume the government. assume o He comando assume the command. e todos os reinos deste And mundo, all the kings on this world, todos os reinos all deste the mundo kingdoms of this world estarão debaixo da will autoridade be under the authority do nosso rei. of our king. Eles serão dominados They will be dominated pelo reino do Senhor by Jesus the Cristo, kingdom of Jesus Christ. que vai dominar todos That will eles. domine all of them. E aí, o único reino que vai And then existir the only kingdom that will exist por toda a for eternidade all the eternity, é ele. it's his. Bem, Well, já fiz um resumo. I made a resume here. Agora vamos voltar aqui Now let's go back here para o governo depois de Jesus to the Cristo. government after Jesus Christ. Eu expliquei para vocês I aqui explained here for you na live on anterior the previous live que Jesus governou that Jesus como He rei. governed as a king. Ele não precisava de nenhum profeta para He orientá-lo, didn't need any prophet to guide him. porque ele já veio com todas as profecias do Because he coração. already came with all the prophecies at his heart. Então ele veio com toda a autoridade do So he came with coração. all the authority on his heart. E ele exerceu uma autoridade tão And grande, he exercised a so huge authority, tão fabulosa, a so fabulous one, que ele foi um governo, that he was a government, um governante he was a governor, que não precisou sacar da espada, that didn't need to use his sword. não precisou matar He didn't ninguém, need to kill anybody. não precisou fazer guerra com He didn't ninguém. need to make war with no one. Ele veio com uma arma tão He poderosa came with a so powerful word, Tão a so powerful poderosa. weapon, a so powerful one que as pessoas não esperavam. that people didn't wait for it. Ele veio com uma arma He came with a weapon que se chama palavra, that is called word, a palavra de Deus. the word of God. E essa palavra de And Deus this word of God foi a arma com a qual ele was the governou. weapon which he used to govern. Ele falava, He spoke. ele liberava a palavra. He said the E word. quando ele And falava, when he speak, as coisas aconteciam. things happened. Tremendo governo, A huge government, tão tremendo, a so huge que ele one, impressionou os pobres, that impressed the poor, as pessoas mais the humildes, people more humble, e impressionou and also impressed os maiorais, the highest os ones, governos, the government, os rabinos, the rabbins, as autoridades romanas. the Roman authorities. Impressionou todo He mundo. impressed everybody. As pessoas olhavam para People ele looked at him e diziam, ele fala como quem tem and they autoridade, said, "Oh, he speaks like he had authority." porque ele governava com Because he autoridade. governed with authority. Ele curava os He enfermos, cured the sick ones. ressuscitava He mortos, made the dead come live fazia again. milagres. He made miracles. e nesse mesmo tempo And at the same time, ele treinava, he trained ensinava and teach aqueles que queriam the substituí-lo. ones that would replace him. Coisa tremenda. A great thing. Jesus foi um tremendo rei. Jesus was a huge king. Ele foi um tremendo He governo. was a great
great government. Ele foi o governo que realmente He was a government that really nos mostrou a face de Deus. showed us the face of God. Maravilhosa palavra quando ele A dizia: wonderful when he said, quem vê a mim vê o Pai. who sees me sees the Father. Eu e o Pai somos um. Me and the Father are one. Nós temos uma We unidade, have a unity. porque o reino Because the kingdom está debaixo do fundamento da unidade. is under the foundation of unity. O reino não funciona sem There's unidade. no kingdom without unity. Ele diz que quem me honra, honra meu Pai. He said, the one that honors me honors the Father. Porque meu Pai também tem me honrado. Because my Father has also been O honored. reino é o governo de honra. The kingdom is the kingdom is a government of honor. O reino tem o fundamento da honra. The kingdom has the foundation of honor. Que maravilha. This is wonderful. Ele governava com autoridade. Govern with authority. Porque a autoridade do reino Because the authority of the kingdom também é um fundamento. is also a foundation. Um reino sem autoridade não A existe. kingdom without authority doesn't exist. E ele provou And he isso. proved it. Né? E a autoridade nesse mundo And the authority on this world e no outro mundo and on também. the other world also. E agora ele estava governando. And now he was governing. Porque governo Because the government também é fundamento de is also a reino. foundation of the kingdom. Então o governo tem que ter So the government must unidade, have unity, honra, honor, autoridade authority, e governo. and government. Quando nós encerrarmos esse When fundamento, we finish this foundation here, vamos entrar com outro we're going fundamento. to enter another one. Porque são 12 Because there are e nós 12 vamos até o ones. final. And we're going to the Se end, Deus quiser. if God allow. Bem, mas eu quero ler para vocês But I aqui wanted to read it for you now. dois versículos, dois Two textos. verticals or two texts. Um diz assim, One it says, João capítulo 14, John chapter 14, do versículo 1 ao 3. on the versicle 1 to 3. Olha o que o governante Jesus Look Cristo, what the governor Jesus Christ, o rei Jesus the Cristo, King Jesus Christ, disse para as pessoas que estavam com ele, said to the people that was with him, seus discípulos, their disciples, seus companheiros, his partners, seus his seguidores. followers. Não se turbe o vosso coração. Don't be disturbed. Credes em Deus. Believe in God. Credes também em mim. Believe also in me. Na casa de meu pai On the house of my há Father, muitas moradas. there's too much houses. Se não fosse assim, If it wasn't like this, eu não teria dito. I would not have said Mas it. eu vou preparar-vos But I'll lugar. prepare you a place. Vocês vão ter lugar no meu reino. You have a place in my kingdom. E quando eu for And when I'll go e vos preparar lugar, and prepare you a place, virei outra vez. I would come again. Eu vou I regressar. will come again Eu venho here. de volta. I will come again. É só por um tempo. This is for a time. Você segure a onda aí, Hold on for a little. porque eu volto para vocês. Because I'll go back to you. E vos levarei And I will take you para mim mesmo, to myself. para que onde eu estiver, For where I am, estejais vós you'll também. be with me. Ou seja, That is, vocês you vão viver toda a live eternidade the whole eternity comigo, with me, sem problema, without problems. só com justiça, Just with justice, paz peace, e alegria. and joy. Então ele So mesmo himself prometeu, promised, garantiu, guaranteed, deu certeza and he gave us e eu sure, creio and I believe que ele it, voltará. that he will come back. Maravilha. This Eu is tenho, wonderful. eu tenho certeza And I am sure que você que está me assistindo that you that is watching me now também crê nisso. also believe it. Tem um outro texto que eu quero ler. There's another text that I want to read it. Quando ele estava na sinagoga, He was in a synagogue, e ele saiu da sinagoga, and he went out of e the os synagogue, seus discípulos queriam impressioná-lo and his disciples want to impress him e queriam mostrar o templo para ele. and wanted to show the temple for him. Coitados dos discípulos. Poor of them. Eles não sabiam They didn't know que aquele templo, that this temple, a planta do templo, the plant a of this temple, arquitetura the architecture of the temple, tinha vindo lá de cima. came from the heaven. Ele conhecia He tudo, knew all of it, mas eles queriam mostrar. but they wanted to show him. Olha o nosso templo como Look é. how our temple is. It's Maravilhoso, wonderful, poderoso. powerful. Jesus olhou para o templo. Jesus looked at it. Quero dizer uma coisa I want to para tell vocês. something to you. Nesse templo At this temple, não ficará pedra sobre pedra will not stay rock above rock que não seja derrubada. that will not be smashed. Está vendo tudo isso aí? You see all of this? Vai cair tudo. Everything will take down. Ficaram tristes, They got Chateados. upset. They got angry. aborrecidos They got upset. e caminharam com ele em They silêncio walked with him in silence até o Monte das Oliveiras, unto the mountain of the que Olivers. fica em frente a Jerusalém. That is in front of Jerusalem. Chegando lá, When they arrived era um there, lugar de oração, eles it iam was a orar. place of prayer. They were going to pray. Então ficaram em volta dele So they were around him e disseram para ele, and they told him, em particular, in particular, dize-nos, tell us, quando serão essas coisas? when will be those things? Que sinal haverá da tua vinda? What will be the sign of your coming Que back? sinal haverá do fim do mundo? What will be the sign of Eles war? fizeram 3 They perguntas. made three questions. Eles disseram, They said, essas coisas que tu disseste do templo, those things you said about the temple, quando vai acontecer when isso? this will happen?
A respeito da tua volta, quando será isso? Concerning to you coming back, when will be this? Haverá algum sinal? There will be some kind of Fala pra sign. gente. Tell us, please. E do fim do mundo? And on the end of the world, Então ele começou a explicar. so he started to explain. Você vai no capítulo 24 de You Mateus. can go to the chapter 54 of Matthew. Você pode estudar o capítulo 24, You can study the you can study the chapter 54, o capítulo 25 the chapter 55 até o 26. until 26. E você vai ter uma noção escatológica The chapter 24, 25 until 26. Amém. Para você entender as últimas coisas. Until you understand the last things. Mas no meio dessa explicação, But on the middle of this explication, mais pro final, on the end, ele disse he assim: said, então aparecerá no céu so then will appear on the heaven, on the sky, o sinal do Filho do Homem, the sign of the Son of the Man, e todas as tribos da terra and all the tribes of the earth se lamentarão will cry, e verão o Filho do Homem and will see the Son of the Man vindo sobre as nuvens do coming céu above the clouds in the sky, com poder with power e grande glória. and huge glory. Que maravilha! What wonderful! Ele agora não vem mais através da barriga de uma virgem. Now he won't come again on a belly of a virgin, Não vai nascer de nenhuma Maria. on board of any Maria. Ao contrário, o Apocalipse diz Opposite, the Revelation says que ele virá montado num cavalo that branco, he will come riding a white com a horse, espada na boca, a sword on his mouth. que é a That palavra. is the word. Atrás dele os seus exércitos, After him will come his os armies, seus anjos com ele. his angels with him. Na sua coxa At his leg está escrito: is written, Rei dos Reis, King of the kings, Senhor dos Lord Senhores. of the lords. E aí ele vem And then he will come e vai derrubar, and going to vai take destruir, down, going to destroy, vai jogar por terra going to take down todos os inimigos do reino all de the Deus, enemies of the kingdom of God, todos os inimigos de Israel, all the enemies of Israel, e vai assentar-se and going to sit para to governar govern depois, através de Jerusalém, through Jerusalem, ou a partir de Jerusalém, or from e o Jerusalem, mundo inteiro and the whole world vai saber will know quem é o Senhor. who is the Lord. Aleluia. Glory to God. Então, quando ele estava saindo, So when he was going out, quando ele estava indo he embora, was going, ele então passou um tempo com os he apóstolos, spent a time with the apostles, os 12 que estavam com the ele, 12 ones that was with him. após a ressurreição, After the resurrection, deu mais algumas instruções he para gave eles, some more instructions to them. e teve um dia que eles estavam reunidos numa And there was a casa, day they were all reunited in a house. e ele chegou de repente, And then he appeared there as suddenly. portas estavam fechadas, The doors were closing. mas ele entrou a si mesmo, He entered the same way. soprou sobre eles, He blew on them. deu um sopro, He just blew on them. e disse: recebei o Espírito And Santo, said, receive the Holy Spirit. e disse, And he said, dando autoridade a eles: giving them authority. aqueles de quem perdoar os pecados The ones you forgive the sins serão will perdoados, be forgiven also. e aqueles de quem retiver dos And pecados the ones you keep the sins serão will retidos. be kept. Coisa linda, It's poderosa. powerful. Então ele foi embora So he went e deu instruções and gave them instructions para que eles for them tomassem conta da igreja. and look after the church. E quando você vai na epístola de Éfeso, And when aos you go to Efésios, Ephesus, no capítulo 4, on chapter no 4, versículo 11, on versículo 11, você vai encontrar uma palavra do you apóstolo find a Paulo word of the Apostle Paul orientando a igreja guiding the church. e dizer assim: And it says, e ele mesmo, and himself, o governador the Jesus, governor Jesus, o rei the Jesus, King Jesus, o the Messias, Messiah, é o seguinte, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, he gave ones to the apostles, outros para profetas, others to be prophets, outros para others evangelistas, to be evangelists, outros para pastores and others to be pastors, e outros para mestres. and others to masters. Ele entregou, He gave, ele colocou, he put it, ele empossou, he possessed, ele colocou 5 he ministérios put in 5 ministries para governar a to igreja. govern the church. Olha que coisa Look interessante. what an interesting thing. Ele não botou 5 He homens. didn't put 5 men. Preste atenção nisso. Pay attention on this. Não havia 5 homens There governando. weren't 5 men governing. São 5 governing. ministérios Or governando. 5 ministries governing. Hoje as pessoas estão na frente de igrejas. Now the people that are on the front of the church, Líderes que estão na frente da igreja. leaders that are on the front of the church, Eles não conseguem they entender can't understand que quem governa a igreja that hoje the one that govern the church now são os 5 are the ministérios 5 ministries, e não 5 homens. and not 5 men. Não é o José, Pedro, Aren't Paulo, Joseph, Joaquim. Peter, the Paul, the John,
São os ministérios. are the ministries. Agora, nesses On ministérios, those ministries, ele encaixou homens. he put in men. Ele chamou homens para He governar. called men to govern. Então, uma igreja So on the church, pode ter um pastor. can be a pastor. Esse pastor pode morrer This pastor can e die. entrar outro pastor. And then enters another Esse vai pastor. ficar um tempo, vai morrer também. You'll see a time and then you die vai entrar also. outro. And then we enter vai another entrar one. outro. And then we enter another E às one. vezes a igreja tem 100 anos de And existência. sometimes that church is 100 years. Teve 10, 15 pastores. They had 10 or 11 pastors. Porque o que governa Because the one that governs não é o homem, isn't the man. é o It's the ministério. ministry. Por isso que eu estou dizendo, That's why I'm saying. se você entender bem esse If you estudo, understand well this study, você vai conhecer bem a you Bíblia. know well the Bible. E você vai And entender you understand que ele criou that he ministérios created ministries para to governar. govern. Mas alguns homens não entendem But isso. some men don't understand E this. eles acham And they think que é o homem que está that it's the governando. man that is Não, governing. o homem recebe o The man ministério. receive the ministry. O homem entra debaixo da cobertura do The ministério, man enters under the anointing of the ministry. da unção Of ministerial. the ministerial anointing. E essa unção And ministerial this ministerial anointing, capacita esse it homem turns this man able para to governar, govern, para orientar. to guide. Eu tenho aqui uma relação I have here an explanation de coisas que eu quero dizer para você of things that I want to tell que you esses 5 ministérios fazem. what those 5 ministries do. Então coloque na sua So cabeça put it in your head. que todos os pastores da terra All hoje, the pastors on earth today, todos os apóstolos all the hoje, apostles today, all profetas, the prophets, evangelistas, evangelists, mestres, masters, eles vão passar. they will go away. E a igreja to the vai end, continuar. And the church will continue. Então, desde o tempo de So Pentecostes, since the time of the Pentecost, desde o tempo da descida do Espírito Santo, since the time of the arrival of the Holy que a Spirit, partir dali, that since then, ele colocou os 5 ministérios he put the 5 ministries para governar a to igreja. govern the church. Então, quando alguém é So chamado, when someone is called, quando alguém é when ativado, someone is activated, quando alguém começa o when ministério, someone starts a ministry, ele não vem com as ideias he dele, doesn't come with his ideas. ele não vem com a visão It dele, doesn't come with his ele já vai vision. encontrar a planta You will pronta. find the plan already ready. Quando ele é ordenado a When pastor, he's given to be a pastor, ou reconhecido como or mestre, recognized as a master, ou reconhecido como or profeta, recognized as a prophet, ou reconhecido como or apóstolo, recognized as an apostle. quando ele entra, When he enters, já tem um programa pronto. there's already programmed for O him. programa já está The pronto. program is already E o programa ready. vale para todo mundo. And it's worthy to everybody. Normalmente eles vêm de capa preta. Usually it comes from the Mas black cover. pode ter capa marrom, Might have a brown branca, cover, a white azul. one, blue Não one. importa. Doesn't matter. O que interessa, What na it- verdade, what matters, actually, é o conteúdo que está aqui. It's what on it. Eu botei de cabeça para baixo, desculpa. I put it upside down. O que interessa é o conteúdo. What it matters is what's inside here. Esse aqui é o programa This is the program para que todos os homens for all the men que são ativados, that are activated, que são reconhecidos they are recognized dentro de um desses 5 inside ministérios, of one of those 5 eles ministries. entendam They understood. que eles vão passar. They will end. Os homens que começaram em The Jerusalém minister in Jerusalem, morreram, they died. foram todos They assassinados, were all killed. talvez com exceção para João, Maybe just an exception for John. mas todos foram All sacrificados. of them were sacrificed. Mas os ministérios But their ministries não morreram. didn't end. Morre o homem, Die in the man. mas não morre o But the ministério. ministry doesn't die. Porque quando o homem morre, Because when the man dies, vira outro para assumir o seu lugar, you enters another one to E esse replace outro him. And it's another one vai ser ativado will be activated no ministério on the ministry. e o ministério vai continuar And the governando a ministry igreja. continue to govern the church. Então você agora está So entendendo now you're understanding que não são homens, they aren't men. homens pecadores, Men, sinners, homens carnais, men are they are carnal. que mesmo sendo ungidos, Even being que anointed, mesmo sendo homens de even Deus, being men of God, mulheres de Deus, woman of God, na verdade eles estão actually debaixo they are under de uma unção a ministerial. ministerial E anointing. Deus pode entregar a ele And God can give them qualquer uma dessas 5 unções. any of those 5 anointings. Vai ser ungido para ser Might be pastor, anointed to be a pastor, vai ser ungido para ser anointed evangelista, to be an vai evangelist, ser ungido para ser profeta, anointed to be a prophet, ungido para ser apóstolo, anointed to be an e assim apostle, por and diante. that it goes. Então a unção que ele te deu So the anointing that He é a gave unção you onde o teu ministério vai fluir. is the anointing that when your ministry will flow. E se você entender isso, And if you understand o this, programinha do teu governo the program of your government vai ser dado por ele para você. will be given by Him to you. Normalmente nós costumamos chamar Actually, we used to call esse programa que ele nos dá this program that He gave us de propósito de Deus. a purpose of God. Ou seja, ele nos That is, escolhe He chooses us quando nós estamos ainda sendo uma massa informe, when we are still on the belly of our mothers, quando nós estamos abrigados na barriga da when we're mãe, still inside of our mothers. já somos escolhidos. We are already chosen. Ele diz, esse vai me servir. And He said, this woman served me. Eu vou dar uma unção ministerial I'll para give him a ele. ministerial anointing to him. Às vezes nós nascemos Sometimes we e born vamos para o mundo and we go to the e war pecamos and we e sin erramos. and we make
mistakes. Mas um dia, But one day, ele chama, he calls us. vem, Come here. você vai entrar, You enter. você vem para a igreja, You go to e church. quando chega na And igreja, when you arrive in church, começa a ser treinado, you start to be trained, ensinado, teaching, discipulado, discipling, transformado, transformed, obediente, obedient. você aprende, You learn, você se prepara you prepare para yourself entrar debaixo da to unção enter under the anointing que virá sobre that você, will come over you. e você então será, And then you will be. você então ocupará, Then you take. você então receberá And you receive. uma dessas circunções One of those 5 que eu anointings falei aqui, that I am speaking here. apóstolo, profeta, Apostle, prophet, pastor, evangelista e pastor, mestre. evangelist, master. Então você sabe So you know que você apenas receberá essa that unção you just received this anointing. e essa unção vai governar. And this anointing will govern. Você não se importa, não se preocupa com a Don't capacidade, worry with you're able to do porque it. muitas pessoas quando são chamadas para o Because a lot of ministério, people, they are called to the ministry. eles dizem que não tem They capacidade. say they don't have capacity to E do eu it. posso garantir para você I can guarantee you que ninguém que é chamado para o that no ministério one that is called to the ministry tem capacidade has capacity to do para it, fazer o to trabalho. do this work. Na verdade, Actually, quando ele recebe a unção, when they receive the a anointing, unção começa a the capacitá-lo. anointing starts to make you able. E se ele é obediente, And if he is ele obedient, vai crescendo. he keeps growing. E vai crescendo. And he starts E growing. vai crescendo. And it's E a growing. unção vai governando. And the anointing E is vai sendo governed. ampliada. And it's being expanded. E faz a vontade de Deus. And they do the will of Então God. esses 5 So ministérios, those 5 ministries, eles receberam um programa, they received a um program, plano de a governo. plan of government. E nesse plano já dizia, This plan I was already saying, durante um certo tempo, during a certain time, você vai fazer isso, isso e do mais this isso. and this and that. E quando você morrer, And when you die, o outro que entrar no seu lugar another one that will replace you, vai continuar will fazendo isso e continue mais doing isso. this and that. Então há 2000 anos, So in 2,000 years, há 2000 anos about 2,000 que a years, igreja está na face da the terra. church is on the face of the earth. Todos os homens, All the men, sem exceção, without exception, que um dia foram apóstolos, they one day were apostles, dia foram profetas, one day were prophets, pastor, pastor, mestre, master, evangelista, evangelist, morreram they e died, continuam and morrendo. they continue dying. Mas os 5 But the ministérios 5 ministries continuam governando a igreja. continue governing the church. Então os homens So the men só governam only govern quando tem um ministério. when there's a ministry. Sem ministério, Without ministry, você não governa you nada. don't govern anything. Então para governar So to govern o reino de the Deus, kingdom of God, tem que aceitar, you must to accept, tem que entrar, you must to tem enter, que you submeter, must to put a yourself desses 5 under ministérios. on those 5 ministries. E é ele quem And it's escolhe. he that chooses. Porque a Bíblia diz The Bible says que ele deu uns, that he gave para one apóstolos, to be apostles, outros ele deu para others he profeta, gave to be prophets, outros para evangelistas, others to be outros evangelists, para pastores, others to be pastors, outros para mestres. others to masters. E você tem que estar na posição que ele te And you colocou. must be in the position that he put in you. Hoje, por falta de entendimento, Today, for lack of knowledge, de conhecimento, lack of knowledge, ou de revelação, or revelation, ou seja lá o que or for, whatever it is, há uma rejeição. there's a rejection. Há uma rejeição contra o ministério apostólico. There's a rejection against the apostolic ministry. Há uma rejeição contra o ministério profético. There's a rejection against the prophetic ministry. Mas não importa se tem pessoas que rejeitam. But doesn't matter if there's people that reject. Não, Deus não se importa se você rejeita. God doesn't care if you reject. Rejeitando ou não, Rejecting or not. aceitando ou não, Accepting or not. independente de você, Doesn't matter if you depend or not. independente da sua opinião Depending of teológica, your theology opinion, eles estão operando. they're operating. Eu vejo às vezes na televisão, I see sometimes on television, Na internet, on the internet, homens que estudaram men bastante, that studied a lot, homens com diploma de doutorado, men with degrees, de mestrado, of masters, falando absurdos speaking a absurd respeito do things ministério apostólico, concerning to the apostolic ministry, dizendo que eles acabaram. saying that they are over. Mostre para mim uma evidência. Tell me an evidence. Mostre uma evidência Show me bíblica. a biblical evidence. Na Bíblia você não vai In the achar. Bible you won't find. Então me mostra uma evidência So show me histórica. a historic evidence. E eu te garanto que você também não vai And I achar. guarantee you won't find Porque also eles sempre atuaram. because they always Sempre worked. estiveram aí. They always been here. Sempre They funcionaram. always worked. Existem pastores hoje There are pastors nowadays que estão fazendo um verdadeiro trabalho apostólico. that are making a truly apostolic work. Mas nem ele mesmo But even himself quer ser chamado de wants to apóstolo. be called apostle. Não importa se você quer ser chamado de Doesn't matter apóstolo if ou you want to não. be called apostle O or que not. importa é que no What mundo matters espiritual, is that on the spiritual world, Você está cumprindo o ministério you're apostólico. accomplishing the apostolic ministry. E você mesmo não And reconhece. you yourself you Mas don't o, recognize mas o it. trabalho que você está But the fazendo work that you are doing, é apostólico. it's apostolic. Mas você gosta de ser chamado de You have to pastor. be called pastor Porque você tem vergonha. because you're ashamed. Porque vão zombar de Because você. they make joke of you. Porque vão rir de você. They make joke of you. Porque alguns ministros alguns cristãos que gostam de debochar Because some Christians they like to laugh. dizem que quando você é They apóstolo, say that when you're an apostle, que você vai querer ser vice-deus, they want to be a second God. vai querer ser a quarta pessoa da Trindade. They want to be the fourth person of the Trinity. Há muitas
chocarrice, There's too much jokes. há muito escárnio, There's too much laughing. porque são pessoas Because there are people que não se aprofundam no conhecimento da that don't palavra, go deeper on the knowledge of the então Bible. ficam recusando So they keep refusing coisas que hoje são patentes aos olhos de todo mundo. things they are necessary. E quando Cristo chamou para governar a igreja, When Christ called to govern the church, não chamou 12 homens he quaisquer, didn't call just 12 any men. ele não chamou 12 He pastores, didn't call 12 ele pastors. chamou 12 He apóstolos. called 12 apostles. Eles foram chamados de They apóstolos, were called apostles. porque eles tinham que fundamentar a Because they igreja, had to fund down the eles church. tinham que estabelecer o governo da They had to igreja. establish the government of the church. E esse governo nunca cessou. And this government never ceased. Está no Novo It's on the Testamento. New Testament. E o que está no Novo And Testamento? what's on the New Testament? Acabou em tal época. Oh, it ended on this time. No século IV, On the century no 4. século On X, century no 10. século... Não acabou nada. Never ended. Eles continuam existindo They continue to be e continuam existing. governando a They igreja continue to govern the church até a volta de Cristo. until the coming back of E eu Christ. quero esclarecer uma And I want to coisa. explain you something. Quando você entrar nesse assunto de apóstolo na palavra, na When you Bíblia, enter on this matter of the apostles on the Bible, você precisa you entender must understand que isso foi estabelecido pelo that Senhor. this was established by the E Lord. o que ele estabeleceu And what he established, não vai ser anulado, it can't be concealed. não vai ser It cancelado. can never end. Continua funcionando. Continue to work. Quando nós falamos de apóstolos, When you speak here of the apostles, os apóstolos dividem em 3 grupos. the apostles are divided in 3 groups. Grupo número 1 Group number é 1 o apóstolo de is Deus. the apostle of God. Quem é o apóstolo de Deus? Who is the apostle of O God? enviado de The Deus. sent one by God. Apóstolo quer dizer enviado. Apostle means sent. Então Deus enviou Jesus Cristo. So so the Lord sent Jesus Christ. Enviou seu filho à terra. Sent his son to the Ele earth. chegou nessa He terra came here como sendo um apóstolo de being an Deus. apostle of God. Ele ensinou, He taught. treinou, He trained. pregou, He preached. curou, He cured. fez milagres, He made miracles. anunciou o Senhor. He announced the Lord. Ele fez tudo que o He apóstolo made faz. everything that the apostle Lançou does. fundamentos. He left foundations. Então, apóstolo de Deus é só um. So the apostle of God is just one. Jesus Cristo é o único apóstolo de Deus. Jesus Christ is the only one that is Enviado the por ele. apostle of God, sent Mas, by him. mas quando Jesus estava na terra, When Jesus was here, ele chamou 12. he called Ele 12. chamou mais alguns. And he called more ones. Eram Some discípulos. others. They were disciples. Que quando ele foi embora, Then when he left, foram chamados de they apóstolos. were called apostles. Porque ele mesmo enviou. Because himself, Jesus, E como, he ele, sent e them. como ele mesmo enviou, And like himself então sent them, esses dois foram chamados de apóstolos de Cristo. so those 12 were called apostles of Christ. Que organizaram a igreja, Organized the church, estabeleceram a igreja. established the church. Nos primeiros anos da The igreja. first years of the church. Depois vieram os pais da igreja, After becoming the fathers of the church, que eram mestres, they were masters, que eram they profetas, were prophets, que também eram they were also apóstolos, que também eram apostles, pastores, they were also que pastors, também eram they were evangelistas. also evangelists. Quando a gente estuda a história da When igreja, you study the story of the church, os pais da igreja, they are called the fathers of the church. que na verdade era a continuação desse They are ministério. actually the continuation of this ministry. Então depois que os 12 morreram, After these 12 died, a igreja the continuou. church continued. Porque eu disse Because I said, que não é o homem que governa a even igreja, the man that governs the são os church, ministérios. or the ministries. Os homens têm que estar debaixo da The assunção man must be under this anointing para poder to ministrar. can preach, can ministry. Então a igreja So the church começou a preparar apóstolos started to prepare apostles, e a igreja começou a enviar and the church started to send apóstolos por todo mundo. apostles all around the world. Todos os apóstolos All the apostles que vieram após os 12, that came after the first os 12, 12 primeiros, the 12 first ones, são chamados de apóstolos da they igreja. are called apostles of the church. Então o primeiro grupo, apóstolos de The Deus, first group, apostle of God, que foi Jesus Cristo, o único, nem pode ser chamado de grupo. he can even be called a group. Depois os 12, After the 12 ones, apóstolos de Jesus Cristo, apostles of Jesus Christ, e todos os demais, all the ones after, apóstolos da igreja. apostles of the church. A igreja está aqui até The hoje. church here today Ela continua preparando, continues to be prepared, ela continua treinando, continues preparing, ela continues to continua teach, formando, continues to train, ela continues continua to reconhecendo. recognize Apóstolos, apostles. ainda existe gente There are still que people luta contra isso, that fight against que não it, aceita, that doesn't que accept, não recusa. that they refuse. E Deus não está se importando com o que você And God is pensa. not caring about what you think. Porque os 5 ministérios não foram extintos. Because the 5 ministries were not Eles extinct. continuam operando. They keep operating. Embora alguns pastores Although some pastors lutem veementemente fight harshly contra isso, against it. combatem, They fight. criticam, They complain. porque não entendem. They don't understand. Mas eles estão But funcionando. they are working. Querendo ou não você, Like you or eles vão not, continuar they will funcionando. continue to work. E anunciando And o announcing governo, the o government, plano, the plan, o programa the que program Deus entregou that God gave para esses 5 ministérios. those 5 ministries.
Os apóstolos, The apostles, eles lançam fundamentos. they sent foundations. As pessoas dizem, não, o fundamento foi só os 12. People say, oh, the foundations are only those 12. Os 12 trabalharam em Israel, The 12 work in Israel, nas nações all circunvizinhas, the surrounding nations. chegaram à Europa, They went to Europe, chegaram à they África, went to Asia, mas o mundo foi crescendo. but the world kept O growing. mundo evoluiu. The world evolved. A população foi The aumentando. population grew. Outras nações All the chegaram. nations was E born. tinha que ter apóstolos And they must have para essas apostles. outras nações Those também. other nations also. Então eles continuaram se So they multiplicando. continue to be multiplying. Lugares que nunca foram lançados fundamentos. Places that never were reached by the foundations. Tinha que ter apóstolos They must have apostles Como there ainda too, hoje. just like today, para lançar fundamentos, to set foundations, estabelecer uma to igreja establish a church com raízes, with roots, com uma visão divina with a divine vision para poder viver. to live. Tem o ministério de ensino. There's a ministry of teaching. Os 5 There's ministérios, 5 ministries. eles ensinam a igreja. They teach the church. Eles ministram. They ministry. Eles treinam, dão They treinamento. train. They Eles, give training. eles formam novos obreiros. They form new workers. Eles formam pessoas para serem For enviadas. people to be sent. Eles têm que preparar They must prepare toda a igreja, all the church porque ela é uma noiva because it's a que bride está sendo preparada para o noivo. that is being prepared to the husband. Aqui mesmo, Here nesse livro de Efésios, on the book of Ephesus, nesse livro, não, nessa epístola on this epistle de Efésios, of Ephesus, há um versículo aqui muito there's a interessante, verse very interesting here que a Bíblia fala, that the Bible says, e aqui vai uma palavra minha, and this is a word of mine para muitos críticos da igreja, for many complainers of the church. muitas pessoas que quando sobem nos púlpitos, Many people that when they go to the altars, em vez de falar das virtudes do reino, instead of saying about the virtues of the kingdom, começa a criticar e falar dos defeitos da they igreja. start to complain about the fails and complain about the church. O rei Jesus disse que nós seríamos pregadores de boas novas. King Jesus said that we will be announcers of good news. Mas existe gente But there are some people que insiste em criticar a that igreja. insist on complaining about the church. Vivem dentro da igreja They live inside the e church criticam a igreja. and criticize the church Porque não tem uma visão because they don't have a vision, bíblica, biblical, correta correct do que é a igreja. of what is a church. E alguns dizem And some of them say que a igreja se prostituiu. that the church prostitutes. Isso é um engano. This is a mistake. Isso é um erro. This is a totally mistake. Quando você chega no When Apocalipse, you go to the book of Revelation, você realmente vê duas igrejas. you really see two churches. Vê uma igreja santa One that is saint e vê uma igreja and the prostituída. one that is prostitute. A questão, meu amado irmão, The matter, my é point que essa que se prostitui, that the one that is prostitute ela não é igreja. isn't the church. Ela é um bando de pessoas It's a bunch of people que fingiram que entraram, that pretend that they entered. que tentaram dizer que era They igreja, try to say that they were church, mas eles vivem no pecado. but they live on the Eles sin. adulteram, They betray. eles mentem, They lie. eles roubam, They steal. eles enganam os outros, They mistake the eles others. arrancam dinheiro do povo, They take all money from eles the fazem people. tudo contrário à palavra. They do everything against Eles vivem the na word. iniquidade They live on the iniquity. e abrem igrejas And they open e churches. botam o nome de igreja. And they put the name of church. Essa parte que não tem nada com Deus, They have nothing to do essa with God. parte que não tem nada com o This Senhor, war has nothing to do with the Lord. pode ser qualquer It coisa, might be anything, menos igreja de Cristo. even anything but a church. Pode até ser uma igreja, It might be even a church, mas não de Cristo. but not of Christ. Pode ser uma igreja It mundana, might be a church of the world, pecadora, a sinner one, prostituta, prostitute. mas a igreja do Senhor não. The church of the Lord, Porque na no. Bíblia Because in the Bible, diz que a verdadeira noiva de the Cristo truly bride of Christ é a igreja gloriosa. is a glorious one. Ela é She gloriosa. is glorious. Ela não foi gloriosa. She was not. Ela é glorious. gloriosa. She is glorious. O apóstolo Paulo ensinou assim. The apostle Paul taught like this. Ela não foi gloriosa She not was glorious. e nem será She gloriosa. now will be glorious. Ela é. She is. Está no presente. It's in the A present. igreja gloriosa, A glorious. sem glorious mácula, church. sem mácula. Without stain. nem ruga, No traços, damage. nem coisa semelhante. And not similar thing. Porém é santa But it's saint e sem defeito. and without fails. Uma outra versão fala santa Other versions say e saint irrepreensível. and unreplaceable. O retrato da igreja é esse. The retract of the church is this. Essa, meu amado pastor, This, my beloved pastor. não chame de Don't prostituta, call it prostitute. porque essa sempre será santa. Because this will always be saint. Ela não foi nem será, ela é. She's not was or will be. Então She is existe saint. realmente uma igreja nessa So there terra is actually a truly church on this earth que
mantêm o seu relacionamento com Deus perfeito. that keep the relation with Jesus perfect. Pessoas dessa terra que são tementes a Deus, People on this earth that fear God, que amam a that Deus, love the Lord, que estão na presença they de are in His Deus. presence. Não são prostitutos, They are not prostitutes. não se They prostituíram. didn't prostitute Agora os himself. apóstolos, But the one that lived the faith, aqueles que fizeram a igreja para se servir dela, the one that made the church to serve to Him, aqueles que vivem um bando de pessoas they're a bunch of people, like they are just a bunch of people. na iniquidade. They live on the pecando. sin that they keep Quando chegar no sinning. livro do Apocalipse, When we get to the book of eles vão se Revelation, manifestar. they will manifest. Aquela sim, This one, aquela não tem yes. nada com o This Senhor. one has nothing to do with the O Lord. próprio Senhor Jesus disse uma vez Oh Lord Jesus said once que quando ele voltasse, that when He would come back, as pessoas iriam cobrar alguma coisa people dele. would like to demand something from Him. Iam dizer para They ele, would tell Him, em teu nome, in your name, nós expulsamos demônios, cast out demons, nós curamos enfermos, cure sick people, nós fizemos muitas coisas, we've done a lot of things, nós abrimos uma igreja, open a church, nós da Bíblia. we taught the E ele vai Bible, olhar para and eles He will look to e diz, them, apartai-vos de mim, go away of me, eu não vos I conheço, don't know you, vocês não têm parte you comigo, have part with me, vocês usaram meu nome, you used my vocês name, usaram a minha palavra, you used my mas word, você viveu na you iniquidade. lived on this sin, Eu não conheço I vocês, do not know you, eu não quero nada com I vocês, want nothing with you, se afastem de mim. go away Esses from me. são a igreja prostituta. Those ones are the prostitutes. Mas a igreja que anda na presença de But Deus, the church that walks on God's presence, não abra a boca, don't open your não mouth, ouse don't you dare chamá-la de call prostituta, it prostitute, porque ela não é. because it's A not verdadeira, the truly one, aquela que vai receber Cristo, the one that will receive Christ, porque a noiva não se corrompe. because the bride doesn't corrupt. Quem se corrompe é a amante, What corrupts is the believer. quem se corrompe é a prostituta. The one that corrupts is the prostitute, A do Senhor não. not of the Lord. Vamos lá. So let's continue. Então esses apóstolos So those apostles, que estão na terra, they are in the earth. eles têm que lançar os They fundamentos, must to send the foundations, o ensinamento da the palavra. teaching of the word. Irmãos, eu fico My horrorizado brother, I get scandaled quando eu vejo when I see igrejas churches cujos who líderes the leaders não ministram a palavra. don't minister the word. É só show o tempo It's todo. just show all the time. É só festa o tempo It's just todo. party all the time. É só luz piscando o tempo It's just todo. light blinking all the time. É só oba-oba o tempo Just todo. like hey all the time. Pastor, você está pecando, Pastor, pastor. you're sinning. A palavra. The word. Leva a palavra. Take the word. É a palavra. It's the word. Tem que ser ensinada. Must be taught. Tem que ser repetida. Must be repeated. Tem que ser colocada no Must coração be deles. put on their people's Para heart. que eles aprendam a conhecer o For them to Senhor. learn the Lord. Não Learn the pode Lord. viver sem a You palavra. can't live without the word. E tem uns que não fazem isso. And there are some people that don't do it. A doutrina tem que ser The ensinada. doctrines must be taught. Para isso existe o governo da For igreja. this, there is the government of the church. Não adianta entregar para uma pessoa fazer It isso doesn't work if you give to people to do it. e a igreja toda não está envolvida The na whole palavra. church is not well involved on it. Né? A igreja tem o governo de princípios. The church has a government of principles. Os princípios que nos unem na presença de The Deus. principles that put us together on God's presence. Olha, é horrível você entender, você ver It's horrible when you will see, when you como understand ainda hoje, how until no nowadays, século on 21, 21st century, você pega uma igreja com 200, 300 you take a church pessoas, with 200 people, with 300 people, ou talvez mais, uma mega maybe igreja more, a huge church com 2, 3 mil pessoas, with 2,000 or 3,000 people. que o pastor ainda tem que subir no púlpito That the pastor still he still needs to go to the altar para ensinar, to teach, para to ministrar ministry para esses crentes to velhos, those old Christians. 10, 20, 30, 40 anos de 10, crente, 10, 20, maybe 40 years Ainda- on the church. que tem que ensinar para eles They have to teach them que mentir é pecado. that lying is a sin. Is a sin. Meu amado irmão, My beloved brother, pastor está muito além disso. pastor's really beyond this. Porque quem devia ensinar você Because who should teach you que mentir é that pecado lying is a sin? é o seu pai e a sua It's mãe. your mother and your father. Quando você era You pequenininho, were tiny. na sua casa. At your house. Isso é doutrina do lar. It's a house Isso é doctrine. doutrina da It's a família. family doctrine. Os pais é que têm The responsabilidade. parents are responsible for this. A Bíblia ensina o menino no caminho que deve Bible andar. says, teach the boy on the way that Ministra he para walk. ele. Ministry for Ensina him. para ele. Teach him. Ensina a dizer que não pode Teach him, mentir. say that he Não can't pode lie. roubar. He can't steal. Não pode He pecar. can't sin. Não pode desonrar os mais He velhos. can't dishonor the elders. Os lares é que estão ensinando isso. The houses, the families must teach this. Mas como os pais e as mães também estão falhando, But because the parents are also failing. porque na igreja onde eles frequentam Because the church where they não attend lhes enchem de palavra, don't fulfill them with não lhe dão word, palavra. don't give them the word. Então quando eles voltam para So when casa, they go back home,
home, eles não trazem they palavra. don't bring the word. Eles só trazem, o culto foi uma We beleza. go there, service Foi was uma great, maravilha. was wonderful, was Estava great. todo mundo alegre. Things, my brothers. Não pode mentir. You can't Não é lie. o pastor que tem que estar ensinando isso. There's not a pastor that should São teach os this. pais em The casa. parents at home. Pega teu filho, Take your son. pega tua criança, Take your children. Your faz o que a child. Bíblia manda. Tell what the Bible says. Instrui o menino no caminho que deve Teach andar. them on the way they should walk. E até quando And crescer, until when they grow up, não se desviará they dele. won't go away of E it. se a Bíblia fala, And if the eu Bible acredito. says, I believe it. Esses governos dos apóstolos, Those government of the apostles, além de tudo que eles ensinam para a igreja, despite everything they teach the church, eles têm que ensinar mais uma they coisa. must teach one more thing. Não pode deixar de ensinar. They can't stop teaching Eu them. falei de doutrina, I am speaking about falei de doctrine. princípios, né? I am speaking about principles. e falei da própria I am palavra. speaking about the own word. Mas além disso, But besides this, já falamos no Moniz, ok. Tem que ensinar também they must teach also a chegada, the arrive, a the volta, coming back, a vinda the comeback do Messias, of the Messiah, do próximo of governo. the next government. Porque assim como os apóstolos Because it's just like the apostles receberam o governo da igreja received the government of the church, de Cristo, of the Christ, vão ter que devolver para ele. they have to go to give back to him. Porque quando ele voltar, Because when he comes ele back, reassume tudo. he will reassume everything. Mas ele foi muito sábio. But he was very wise. Deus foi muito God sábio. was very wise. Quando ele estabeleceu When he established o maior tempo de governo. the longer time of government, Talvez você não tenha parado para pensar maybe nisso. you haven't stopped to think about it. Mas o maior tempo de The governo, longer time of government, comparando com o governo patriarcal, compared to the patriarchal government, comparando com o governo dos juízes, compared to the government of judges, comparando com o governo dos reis, compared to the government of the kings, comparando com o governo de Jesus Cristo, compared to the government of Jesus Christ. o tempo mais largo, The longer time, o maior tempo the bigger one de governo of time É o of nosso. government is the hour é dos one. apóstolos, It's the apostles, pastores, the pastors, profetas, the evangelistas, prophets, the mestres. evangelists, the masters, Ou seja, That os is 5 the ministérios 5 ministries. governaram por mais de 2.000 anos já They governed governando. for more than 2,000 years. Então, o maior So trabalho, the biggest o work, trabalho mais intenso, the more intense work, porque hoje é uma coisa maravilhosa. nowadays is a great thing. Tem milhões de pastores no There are mundo, millions of pastors all around the world. tem milhões de There profetas, are millions of prophets. milhões de Millions of apóstolos, apostles. de mestres, Millions of de evangelistas. evangelists. Mas esses 5 milhões, desculpa, esses milhões, But those millions, esses muitos milhões de those too ministros much millions of ministries, estão enquadrados, they are under, estão presos, they are stuck, estão seguros they are secure em 5 on ministérios. 5 ministries. 5 ministérios. 5 ministries. Não importa o país onde está No governando. matter where the country you Estados Unidos, Canadá, USA, Canada, Paraguai, Paraguai, Uruguai, Uruguai, Itália, Portugal, Italy, Portugal, Rússia, China, não importa. Russia. Onde estiver, wherever they are, quem está governando a igreja governing the church, são os 5 ministérios. are the 5 A ministries. unção do ministério quíntuplo. The anointing of the 5 E ministries. todos os homens And all the men, que vão ser ministros they are going to be ministries. entram debaixo dessa unção Enter inside the anointing do ministério quíntuplo. of all those 5 ministries. E ao entrar debaixo dessa unção, When they enter on the 5 eles ministries, começam a governar they start to govern com uma capacitação espiritual with a spiritual capacity extraordinária, extraordinary, fenomenal. a very huge one. Se você perguntar para If mim, you ask me, apóstolo Ventura, Apostle Ventura, o senhor está capacitado para ser apóstolo? you're able to be an apostle? Eu vou dizer assim, não. I'll tell you no. Eu não tenho nenhuma I don't have capacidade. any capacity. Eu não tenho I nenhuma. don't have anyone. Eu só estou cumprindo, I'm just accomplishing. só estou I'm sobrevivendo, just surviving porque eu estou debaixo because I'm under de uma unção of an anointing que me ajuda, that help que me, me dá sabedoria, that give me que me wisdom, dá give entendimento, me understanding. e que eu busco na That I palavra, search on the Bible. eu busco do I Senhor, search on the e Lord. cada dia que eu busco, And each day that I search, Ele vai renovando, He keeps renewing. Ele vai me dando alimento novo, He's giving me new food. Ele vai me dando palavra nova, He keeps giving me new word. e o que Ele vai me And dando, what He's given to eu vou me, repassando, I share it. eu vou repassando. I share it. Quanto mais eu The repasso, more I share, mais Ele me the dá. more He gave me. É tremendo This isso. is great. No dia que eu sair fora dessa On the unção, day that go out of the anointing, eu vou virar um apóstolo carnal, I'll become just a normal apostle, um cristão carnal. a normal Christian. Então a unção So the anointing tem que fluir has to constantemente. flow constantly. Não pode parar de It fluir. never stop E flowing. para fluir, And to flow, eu tenho que I orar. must to pray. Eu tenho que buscar o I Senhor. must to search for the Lord. E além de tudo, And besides de everything, orar, despite everything, and besides de ofertar, praying, of offering, dizimar, of giving glorificar, tithe, of glorify, cantar sing, e fazer tudo que a palavra, do everything the word says, ainda tem que meditar na palavra I dia e still must noite. to meditate on the word. Ainda tem que estudar a I palavra. still must to study the Bible. Ainda tem que chegar aqui I had to come e here pesquisar, and
and search, estudar, and study, perguntar a ele ask him, o que significa what isso, o this que means, significa aquilo. what it means that. E quando eu não consigo, When I can't do eu it, chamo um colega, I call a friend, eu chamo outro I apóstolo. call another apostle. Os apóstolos que me conhecem The sabem. apostles that know me know. Quando eu tenho uma When I dificuldade, have a difficulty, eu ligo para um, I call to eu ligo one, para I outro, call another. porque às vezes ele sabe mais And do que eu. sometimes he knows more me than ensina. me, and they teach me. Eu não tenho vergonha de dizer I'm isso. not ashamed of saying this. Às vezes eu converso com um, Sometimes I speak with one. chamo Lindenberg, I call Lindeberg. chamo Lisdevan, I call Lisdevan. chamo Piccinini, I call Piccinini. chamo Arboleda, I call Arboleda. chamo a Térica dos Estados I call Unidos, Cherrick on you. chamo a Márcia, I call Marcia. falo com a minha I esposa, speak with my wife. falo com meus I apóstolos, speak with my apostles. falo com os médicos, Here. não vamos para lugar nenhum. Don't go anywhere besides Por isso, this. irmãos, That's why, my brothers. quando um líder, When a leader, quando um pastor, when a pastor, quando um ministro when a ministry começa a achar starts to que é think melhor do que he's aquele, better than that melhor do que o one, outro, better than these, que prega he mais, preaches que more, profetiza he mais. prophesies more. Meu amigo, My friend, você só faz isso you just do this. porque tudo vem do Senhor. Everything comes from the Lord. Não se esqueça que eu ensinei aqui uma Don't you vez forget that I have taught you once que nós that we somos apenas as are varas, just the branches, mas a videira but the tree, é Ele. it's Him. Quando ele disse, eu sou a videira, He said, I'm the vine. toda vara em mim Every tree on me que não produz fruto, that doesn't give fruits, Ele arranca. He take out. Eu me luto, I fight. eu milito, eu me esforço, I get effort. eu faço tudo I do everything para eu não ser arrancado da to not be videira. take out of the wine. Porque, irmãos, Because my brothers, desculpe o que eu vou dizer. I'm sorry for what I'm going to say. Não deveria dizer, mas eu vou I dizer. shouldn't say, but I will. Já tem muita vara There's too much branches por aí out there que continua sendo vara, that keep being a branch, mas já foi arrancada da videira. but they're not on the vine anymore. Não é mais uma vara que recebe nutrientes They da are no more videira. a vine, they are no more a branch that receives nutrients São from the ministros que vine. viraram vara seca, There are ministries that became dry branches. vara sem nutrientes, A branch without nutrients. vara que não recebe mais o alimento da videira. A branch that don't receive anymore the food of the tree. Procuram se comportar como vara da videira. They look yourself to behave just like a branch on the tree. Continuam sendo varas, Keep being a branch. porque Deus não toma ministério de ninguém, God doesn't take out a ministry of no one, mas já não é mais alimentado pela but they are videira. no more fed by the tree anymore. E quem é alimentado, And who is fed, permaneça firme, keep straight, permaneça fiel. keep loyal. Então vou só recapitular. So I'll just continue O here. governo apostólico, The apostolic o governo dos 5 ministérios, the governor of the 5 ministries. guarde bem isso. Understand well Quem this. governa a igreja Who governs the são os church? 5 The ministérios. 5 ministries. Os pastores todos foram morrendo. All the pastors were keep Os dying. apóstolos foram The morrendo. apostles were Os dying. profetas foram The morrendo. prophets were Os dying. evangelistas foram morrendo. The evangelists were Os mestres dying. foram The morrendo. masters were dying. Mas os 5 ministérios 5 ministries. concedidos por Cristo à igreja, Giving to church by the Christ. nenhum deles morreu até None hoje. of them died until today. Eles não morreram. They didn't die. Ainda que você, And even you que gosta de se apresentar na internet como um grande teólogo, that likes to present yourself on the internet like a huge theology. hoje não existe mais apóstolo. Today there are no more apostles. Meu irmão, respeito você, My friend, I respect you. respeito seu I conhecimento, respect your knowledge. respeito o seu diploma, Respect your degree. mas não diga mais But isso, don't say this anymore. porque os 5 The ministérios 5 ministries nunca foram extintos. never were extinct. Não tem evidência There bíblica, are no biblical evidence. não tem evidência There are histórica. no historical evidence. Me mostra um concílio Show me one reunião evidence, one reunion onde a liderança where the leadership da igreja acabou com os of the ministérios. church over the ministries. Os homens morrem, The men mas die. os 5 The ministérios 5 estão ministries, cada vez mais vivos. they're each day more E alive. são eles que And governam. those are the one that govern. São eles que enfrentam o espírito jezabélico. Those are the one that fights against the Jezebelical spirit. São eles que combatem a iniquidade. Those are the one that fight against São eles iniquity. que combatem o pecado. Those are the one that fights Quando against tenta sin. entrar na igreja. When they try to enter in the church. São eles que estão ligados, They are connected. bem ligados, Well connected. no Senhor, On the Lord. a nossa fonte de On governo, our fountain of a government. nossa fonte To eterna, our eternal fountain. a nossa fonte To our divina, fountain of do nosso of Pai life Celestial, over Heavenly Father. que despeja sobre nós, That drop on us. que derrama sobre nós Drop above us. a unção The do Ministério anointing Quinto. of the 5 ministries. E a hora está The passando. time is flying here. Então, esse governo So this government, lança fundamentos, this sent foundations, tem que produzir ensino. must
to produce a teaching. Se os 5 ministérios da sua igreja If the five ministries of your não church, estão dando palavra, they're not giving you word, não estão ministrando they're palavra, not ministering word, não estão trazendo comida they're nova, not bringing you new food, não estão trazendo esse pão que se renova dia they're após not dia, bringing this new bread that gets new every day. tem alguma coisa errada. There's something wrong on Se it. não estão dando treinamento para novos obreiros, They're not training new workers porque tem uns líderes because there are leaders que não treinam that obreiros, don't train workers porque não querem perder o lugar because they deles. don't want to lose his place. Ô meu amigo, My friend, deixa de ser bobo. stop being O que silly. Deus te deu, What God gave you, ninguém toma. no one can take off Vou from repetir. you. I'll repeat O it. ministério que Deus te The deu, ministry that God não gave tem you, ninguém nessa terra que there's te no one tome. on this earth that can take Não off from fica you. com medo, não. Don't be scared of it. Não fica com medo. Don't be scared. Ninguém toma. No one can take it. Eu sou ministro há muitos I'm anos. ministry for long years. Ninguém nunca tomou meu No one ever ministério. took my ministry. Mas em compensação, But on the other side, também não tome tomar o de ninguém. I can also take out from the one. Porque o que Deus te deu é teu. Because what God gave you is yours. Mas o que Deus deu pro teu But amigo, what God gave to your friend, dele. it's his. assim como ninguém toma o teu, Just like no one can take out from you, não vai tomar o dos you outros. can take any of anyone. Então treina os obreiros, Train the workers. treina as pessoas Train the people. para serem obreiros, To be workers. para serem pastores, To be pastors. aqueles que têm chamada, The ones that have calling. aqueles que têm unção The ones that também. have anointing. Deixa eles crescerem, Let them grow. deixa subirem. Let them go up. Samarão depois, They need to grow. apareceu um mestre na tua igreja If appeared a master on your church, que saiba mais Bíblia do que você. know more the Bible about than you, Não se sinta humilhado, não. don't feel Se humiliated. sinta alegre, Feel happy. porque ele pode ser um Because he mestre, can be a mas o master, governo está but contigo. the government is with Ele you. vai te He respeitar, will respect you. ele vai te He obedecer. will obey you. Não fica com ciúme, não. Don't get jealous. Não fica preocupado, Don't get não. worried. Ninguém vai te No derrubar. one will take you down. Palavra, Word. ministra a palavra, Minister treina the word. Train. e anuncia, Announce. fala, Speak. enfatiza, Emphasize. mostra Show. a volta do governo, The comeback of a the volta do government. Messias, Comeback of a Christ. volta do Senhor Comeback of the Jesus. Lord Jesus. Você tem que falar isso todo You must dia. speak about it every day. A igreja tem que estar ligada The nisso, church must be well connected on this. porque o governo dos 5 ministérios, Because on the five ministries, apesar de ser o mais longo da the história, government of the five ministries, besides although being the longest um dia eles one, também vão acabar. one day it will end also, Quando chegar o rei, and the king o would rei come. assume o comando The king will assume the e nós entraremos no rei, and we enter on the kingdom, na vida eterna. on the eternal life, Aí na vida and eterna, on the eternal life. você vai precisar de profeta na vida Will you need eterna? a prophet on the eternal life? Profetizar o que para você? Why you prophesy? Você vai precisar de pastor na vida Will you need a eterna? pastor on the eternal Pra quê? life? For what? Vai precisar de apóstolo? Would you need an Ninguém. apostle? Lá, There, nós estaremos na frente dele, we'll be with him, na presença do on his rei, presence, on the presence of the king, com o nosso corpo transformado, with our body transformed, incorruptível, incorruptible, a nossa mente cheia de our sabedoria. mind full of wisdom. Nem fé você vai precisar. Even faith will you need. Na vida eterna, nem fé. Para que você vai ter fé na Why vida would you need eterna? faith on the eternal life? Tu vai ter fé para quê? What you have faith for? Para Deus abrir uma porta de emprego para For você. God to open a door of job for you? Você vai ter fé para quê? Para Deus curar de alguma What you have enfermidade? faith for? To God cure disease? A fé também vai terminar. The faith will also end. A Bíblia nos ensina, The irmãos, Bible teach us que a única coisa the only thing que nós temos that aqui we have here e que vamos levar para a vida that we eterna, take for the eternal life, que vai nos acompanhar, that will follow us, nos acompanha aqui follow us here, e vai nos acompanhar também, and follow us there a also. única coisa The only thing é o amor de is Deus, the love of o God, amor ágape, the agape love. não é o amor eros, Isn't the love eros? não é amor filéu, Isn't the love não phileo? é amor estorge, Isn't the love storage? é o amor ágape. Is the love agape? Esse está sendo derramado This hoje one is being dropped today. e quando a gente for para a vida And when we eterna, go to eternal life, nós vamos continuar tendo we amor, continue having love. porque o amor é eterno. Because the love is eternal. E Deus, você sabe que Deus não tem And you amor, know né? that God doesn't have A love. Bíblia não diz que Deus tem amor. Bible doesn't say that God A Bíblia has diz que love. Deus é amor. Bible says that God is the Ou love. seja, Ele em si So Him é o Himself, próprio amor. He is the own love E itself. como vamos viver com Ele a vida And eterna, like we're going to live in então lá teremos amor, for né? them we have love also. Então não deixa de anunciar a volta Don't dele. stop announcing Né? He's coming back. E o governo tem que doutrinar, And the government must tem que doctrine, ensinar os must princípios teach the e principles, tem que falar dos 12 and fundamentos must de speak reino. about the 12 foundations of Tudo kingdom. isso você tem que ensinar. Everything must be teaching. Amém? Amen. Irmãos, eu creio que com essa palavra, My brothers and
with this eu word, termino aqui I finish o here fundamento de governo. the foundation of government. Se você me If perguntasse, you ask me, mas é só isso sobre o governo? but it's just this about Eu government, disse não. I would say no. Se eu quisesse, If I wanted, se eu tivesse tempo, if I had time, eu ministrava mais uns 10 vídeos aqui I would minister more 10 videos só here sobre fundamento de governo. only about foundations of government. Eu tive que pular muitas coisas aqui, I had to skip a lot of things porque hoje é o 16º vídeo because today is the 16th video, e eu não consegui esgotar o assunto. and I couldn't resume the subject. Naturalmente que eu vou em outros seminários eu vou falar, Of course, when I go to other seminars, I will speak about porque é um assunto maravilhoso, because it's a wonderful é um assunto subject. extraordinário. It's an extraordinary subject. Se eu perguntasse para você So hoje, I ask you today, qual é o problema do mundo what's the atualmente? problem of the world today? Você pode falar para mim que é You coronavírus, tell me there's coronavirus. pode falar que é problema You can econômico, tell there's a financial pode problem. falar que é problema dos You can say comunistas, there's a communist da problem. criminalidade, Of the crime. da Of the enfermidade. disease. Você pode citar N You can situações. mention a lot of situations. O mundo só tem um The problema, world has only one problem. é falta de governo. Lack of government. Falta de governo. Lack of government. Governo nas nações, The government of the nation. governos honestos, The government that are justos, dishonest. They need just que government. pratique a palavra de They Deus, practice the que word tem of o God. temor de Deus, They have the fear of God. porque a Bíblia diz Because the Bible que says, feliz é a nação happy is the nation cujo Deus é o Senhor. whose God is the Lord. Uma nação que ama a Deus, A nation that loves God. uma nação que adora a A Deus, nation that worships to the Lord. é uma nação abençoada por It's a Deus. well-succeeded E uma nação abençoada por And a Deus, blessed nation by God ela vence todas as suas can win dificuldades. all the difficulties. Olhe para Israel, Look to Israel. olhe bem para Look Israel, out to um Israel. governo pequeno, A small uma government. terra A pequena, small land. um pequeno A país, small country. mas um país amado por Deus But a country beloved e by que God. adora a Deus And a country e que that teme a worships Deus God, that e fear que God, obedece a Deus that obey the e Lord, que a Torá and the está Torah no coração de todo is mundo. on the heart of everybody. Por isso Israel That's why é a Israel nação is a abençoada, blessed nation. é a nação que vai governar o The mundo, nation that will govern the world. gostando ou não gostando, Liking you or not. dos judeus, Of the Jews. dos Of israelenses, the Israelis. gostando ou não gostando. Liking you or not. Um dia, One day, toda sabedoria virá de lá, all the wisdom will come from porque there. o rei Because the king vai descer lá, will go there. o rei Jesus, King Jesus não vai descer no Rio de Janeiro, won't step on não vai descer em Nova York, not arrive on New York. não vai descer na Not Europa, arrive on Europe. vai descer no Monte das He will Oliveiras, arrive on the mountain of the Olivers. e de lá And from there, assume he will assume todo o controle do all the mundo. control of the world. Aí o mundo vai ter And governo then the world will have e government. você vai ver a And you diferença. will see the difference. Deus te abençoe. God bless you. Fica com essa palavra. Stay with this word. Pega essa palavra. Take this word. Guarde essa palavra. Keep this word. Estude bem essa Study palavra, well this word. porque você vai ser Because you will be abençoado. very blessed. Essa palavra vai entrar no seu This coração will enter on your e heart. você vai entender And you will que understand. você vai ter que And distribuir, you have to share falar it. na sua igreja. Speak on your church. Realmente, irmãos, My brothers, precisamos we restaurar must o restore governo do Senhor sobre a terra, the government of the church seremos upon the earth. abençoados. We'll be very blessed. em nome do Senhor In the name of Jesus. Jesus. Oh, glória! Glory to God. Aleluia! Hallelujah. Graças a Deus. Glory to God. Irmãos, que palavra My maravilhosa. brothers, what a wonderful word. Que palavra What a poderosa. powerful word. Eu espero que você tenha sido I abençoado. hope you have been blessed. Espero que o Senhor possa trazer esta unção sobre I hope você. the Lord can bring this anointing over you. Esta unção que eu e meu intérprete sentimos aqui. This anointing that me and my interpret need without here. Você não é capaz de You imaginar can't imagine a unção que a gente sente aqui the anointing that we felt here. quando estamos ministrando essa palavra. We are ministering É this verdade word. ou não é? He asked me if it's true. Yes, it is. It's true. Amém. É tremendo, irmãos. This is E eu huge. quero que você sinta também. I want you to feel also. Estou me esforçando. I'm getting effort. Estou lutando I'm fighting para terminar essas apostilas to logo. finish those books now. Porque é um material muito especial This is a very special material que eu estou fazendo para that I'm você. making for you. E vou te dar isso em And nome I'll do give, Senhor I'll give Jesus. this to you in the name of Amém? Jesus. Amen. Então domingo não So terá, on Sunday we won't have transmission. porque a partir dessa semana Because agora this week now, vai ser segunda, quarta e goes sexta. Monday, Wednesday, and Friday. Segunda, pula terça, Monday, skip quarta, Tuesday, pula quinta e sexta. Wednesday, skip Tuesday, O horário goes to Friday. o horário é fixo, 17 horas. The hour is the same, 5 p.m. Segunda, quarta e 17 horas. Monday, Wednesday, and Friday, Amém? 5 p.m. Deus te abençoe. Deixa eu God ver bless se... you. Olha quanta gente, shalom, meus amigos. O que o pessoal está falando aqui? Ó. Se Deus, aleluia. Plácido, meu irmão, tá enfermo, nós estamos orando por ele, vai ficar curado. Ó, Miriam Fajão, que bom que chegou o dia do nosso estudo. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, Davi França, Isabela França, Raquel Ventura, aí quanta gente. Eita, muita gente aqui, né, pai? Márcia Ventura, lá de Tampa, na Flórida. Glória a Deus. Cardoso Juan, tá assistindo também. Maria Lúcia.
Matheus Taumaturgo, gente fina, gente boa, não pede uma. Eduardo Coelho, oh, glória a Deus, aleluia. Raquel Ventura, pastora Regina Portugal, lá em Macaé. Graças a Deus. Amém. Mara Beatriz, aleluia. Olá, Valcideia, graças a Deus. Ih, quanta gente aqui, pá. Olha só. Aleluia. Finha Fragoso. Tá pra ver tudo não. Maciel Teixeira, paz, Maciel. Graças a Deus. Bispo Radamés, amém. Esse é o homem de Deus, hein? Ele é a bispa Niédia. Eu tenho que aprender a escrever o nome dela. Niédia. Apóstolo Kleber Coelho Santana, assim, gente boa, apóstolo Kleber, gente finíssima. Aleluia. Apóstolo Sandro Lopes de Almeida também, aleluia, graças a Deus. Shalom, Miriam, Nilza, Cláudio Viana, nosso ajudante aqui. Amém, Rafael Cura, Márcia Ventura, poderoso, é bem Márcia. Amém. Mauro Felizardo, firme e forte. Mauro também não perde uma. Amém. Ô Mauro, semana que vem eu vou passar em Taubaté, vou tomar um café contigo, hein? Vou pagar um café pra você lá na padaria. Vou te chamar aí pra tomar um café comigo. Graças a Deus, aleluia. Pois é, irmão, nós chegou a nossa hora aqui, né? Deixa eu ver aqui. Marcela Dias, glória a Deus, parabéns ao jovem intérprete por esta interpretação consecutiva e perfeita aí. Amém. Agradece em inglês a ela, pô. Thank you very much. Oh, thank you very much. Ele quis dizer muito obrigado, isso aí eu sei falar. Amém, graças a Deus. Eita, quanta gente, rapaz, olha só. Amém. Cristiane Cabral, aleluia. Bem, irmãos, vamos orar. Vamos orar que eu quero te abençoar. O tempo passou e o Cláudio que se vire para... O Cláudio tem que consertar essa interrupção que houve aí do Facebook, tá? Eu sei que você é bom nesse negócio, sei que você vai fazer um trabalho maravilhoso. Deus te abençoe, tá? Vamos orar, irmãos? Let's pray, my brothers. Ok. Senhor, meu Deus, Lord, my God, abençoe todas as pessoas bless all the people que nos assistiram that hoje. have watched us today. Pai, que o teu poder, My Father, that your A tua power, unção, your anointing, a tua graça, your Senhor, grace, my Lord, possa encher o coração can deles. fulfill their hearts. Que tudo que foi falado aqui, Everything that was Senhor, speaking here, my Lord, que eles possam receber essa palavra, let them receive this word. que eles possam meditar nessa palavra Can meditate on this e word depois distribuir essa palavra after distribute this por word. quantas pessoas puderem, Many Pai, people that can do it. porque essa palavra tem que viajar, This word has to tem que travel, fluir, has to flow, tem que penetrar nos has to corações, enter on the hearts, para que saibam for them to know do amor de Deus pela the love of igreja, Christ for the church, do amor de Jesus Cristo pela of the love igreja. of the Christ for the church. Pai, eu abençoo todos My eles. Father, I bless all of them. Eu profetizo sobre a vida I deles, prophesy on their lives. que tempos novos virão na The igreja new times deles, will come on their churches. que os ministérios serão The ministries renovados, will be renewed, serão avivados, will become alive serão again, will be restaurados, restored, serão abençoados will be blessed, e alargarão suas and tendas. they make the Eu tents os be abençoo bigger, and I bless em them nome do Senhor in the name of Jesus. Jesus. Meu Pai, My Father, se alguma coisa eu disse aqui if I had said anything here que não foi do teu agrado, that displeased you, que te ofendeu, meu Pai, that offended you, eu te peço I ask perdão you sorry, my em Father, nome do Senhor in the name of Jesus. Jesus. E ao mesmo tempo, And Senhor, at the same time, eu quero entregar a Ti I want to give you toda a honra, all the honor, toda a all glória, the glory, todo o louvor all the worship desta mensagem, of this message, desta palavra, of this word, desta live, of this transmission. porque esta palavra não é minha, Because this word isn't é mine, tua, Senhor, it's yours, my e Tu Father. és o único digno You de are the receber only one that is worthy a to honra receive e a glória, the honor and the e o glory, louvor e a the adoração. worship and the praise. Receba, Pai, Receive, my porque eu te Father. oferto toda essa Because I adoração, offer you all this toda worship, essa honra, all this honor, toda essa glória, all this glory, em nome do Senhor in the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Despeça-se. My brothers, we felt a huge power here today. We felt in this room here. We felt a huge anointing. It was a different feeling, just for me and for him. We are really impacted by this, and we hope you have also felt this where you are now, your car, your house, and we hope God made great things on your life, on your ministry, on your church, because God is making a lot of miracles and on churches nowadays, because He wants to spread the word, because He's coming back. So the word, we always say this, the word needs to be spread all around the world, because the God's purpose is always to fulfill the earth with His knowledge and with the word, in the name of Jesus. Esse garoto vai longe, rapaz. Eu já falei pra ele, tá com 19 anos, quando tiver com 25 anos, já vai estar falando 5 idiomas. Amém. Agora que você se despeça em francês. Em francês? É.
Après, Cumprimento o pessoal em francês, pelo menos. ça va, comment allez-vous? Je vais bien. Deus louve a Deus. Je t'aime, Jesus. Ó, viu? Já está entrando no francês. Daqui um dia nós vamos fazer live também em francês lá pro pessoal da França. É maravilha, rapaz. Glória a Deus por isso. Deus é fiel, Deus é bom, né? Então vamos encerrar, te agradecer poderosamente pela sua presença, pelo seu companheirismo, por aqueles que nos prestigiam com sua presença. Deus abençoe vocês, muito obrigado. E até segunda-feira, hein? Não é domingo, é segunda-feira, às 7 horas, vamos começar um novo fundamento aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, ó. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Amém.